Drones! Nós vamos falar aqui hoje sobre o nosso curso de drones, é um curso teórico online, e vamos falar também aqui sobre a introdução ao estudo de drones, que é o nosso primeiro módulo. Muitas pessoas têm feito muitas perguntas a respeito do nosso curso, então eu vou aqui esclarecer algumas dúvidas e fazer alguns apontamentos do nosso curso, principalmente sobre o nosso primeiro módulo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, sim, é um grande prazer tê-los a bordo. O nosso primeiro módulo chama-se Princípios e Fundamentos do Direito Aeronáutico. Mas, Calazans, o que é que isso tem a ver com o curso sobre drones? E ainda mais, eu acrescento que esse módulo ele é comum a vários cursos meus, entre eles o curso de perito aeronáutico. Calma, você não precisa ser especialista em direito, nem ser especialista na atividade aérea, e muito menos em investigação de acidente aeronáutico. Mas o meu curso de investigação de acidentes aeronáuticos, de perito aeronáutico, ele tem um primeiro módulo, que são, sim, os princípios e fundamentos do direito aeronáutico. Eu aproveitei este módulo e inseri no nosso curso de drones, porque eu entendi que o profissional, seja pessoa jurídica ou pessoa física que vá operar o drone, vai entrar nessa atividade aérea, ele precisa ter um conhecimento amplo sobre o meio em que ele vai se inserir, que é a atividade aérea. Como ele vai se relacionar com o espaço aéreo, com outras aeronaves, ainda que ele vá voar um equipamento bem diferente, pequeno em relação às aeronaves, aviões, helicópteros, ele precisa saber e conhecer como é que ele vai ser inserido nesse meio e como ele deve agir. Então, esse curso de princípios e fundamentos do direito aeronáutico, ele não é direito, não é de lei, não. Também você vai ver leis e direitos, mas de uma forma bem simples, né? Leonardo da Vinci diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, eu, professor Calazans, que desenvolvi esse curso, eu desenvolvi de tal maneira que qualquer um, ainda que não tenha tido contato prévio com a aviação, possa entender esse curso. Então, princípios e fundamentos do direito aeronáutico, que é um dos módulos, é o primeiro módulo, vai dar para você este conhecimento. Legal, está muito legal esse nosso curso aí. E aí sim, depois nós vamos estudar outros módulos, onde nós vamos estudar regulamentação relacionada à Agência Nacional da Aviação Civil, que é a ANAC, o Departamento do Controle do Espaço Aéreo, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação. Como é que você se envolve com esses órgãos? Quais são as regulamentações? Quais são os seus direitos, os seus deveres? Como você deve se comportar? Vamos estudar regras de tráfego aéreo, serviços de tráfego aéreo, ainda que você não utilize certos serviços do DCEA, certos serviços da ANAC, você precisa conhecê-los. Você estará envolvido, inserido no espaço aéreo, inserido na atividade aérea. Dar um curso muito limitado, sem que você conheça, é prejudicial. Então, o professor Calazans, conhecendo a atividade aérea por 40 anos aproximadamente, conhece quais são as suas necessidades, você operador de drones, para que você possa voar seguro, sem cometer nenhum tipo de equívoco. Quais são os tipos de voo? Olha que interessante, métrica da aviação. O que é pés? Nível de voo, 12 mil pés equivale a que nível de voo, equivale quantos pés? Nós, o que é nós? Milhas por hora, milhas náuticas, milhas terrestres. Qual a diferença entre uma, entre outra? Quais são as outras métricas, as outras medidas dentro da aviação que você precisa saber? Quais são as regras de voo? Voo por instrumento, voo visual. Calazans, o meu equipamento não vai se preocupar com isso diretamente. Diretamente, não.
Mas você vai precisar conhecer esses conceitos, ainda que você não as utilize diretamente, mas indiretamente você vai estar envolvido nesse assunto. Na verdade, diretamente vai estar envolvido nesse assunto. Repito, ainda que não utilize certos serviços, você vai precisar conhecer. Espaço aéreo. Você está voando perto do aeroporto, ao redor do aeroporto, dentro do aeroporto, longe? Qual distância do aeroporto você pode voar? Tem aerovias, sabia que tem aerovias? Um drone pode voar tão alto ao ponto de alcançar uma aerovia? Corredores. Além das aerovias, você tem corredores visuais. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro em São Paulo, trabalhei como controlador de tráfego aéreo em São Paulo. Você tem corredores especiais para helicópteros. Onde é que você está inserido? Qual a distância, altitude? Altitude ou a altura, Calazans? Vamos ver qual a diferença de altitude. Vamos ver qual a diferença de altitude. Como é que você se insere separando das outras aeronaves? Quão perto você pode chegar do aeroporto? Quão perto você pode chegar de uma aerovia? Como é que eu sei se tem aerovia aqui, se não tem aerovia? E qual a distância que eu tenho que me manter? São essas coisas e muito mais que nós vamos aprender. Tá? Aeroporto, sabe que tem aeroporto privado e público? Será que eu posso usar, Calazans, o meu drone pode decolar no aeroporto privado e público? Qual é a diferença? Eu preciso pedir autorização para o aeroporto público, privado? Como que funciona isso? Olha, eu trabalhei como controlador de tráfego aéreo em vários estados do Brasil e até mesmo no exterior. Uma vez eu tive que suspender as operações de Congonhas. Imagine só, eu como supervisor, tive que suspender as operações, pousos e decolagem de helicópteros Airbus, Boeing, toda a aviação. Imagine só a aviação de Congonhas sendo parada, porque nós tínhamos um drone voando nas imediações, claro, sem autorização, sem contato prévio, e comprometendo a segurança. E nós nos perguntamos, quem é esse camarada? Quem está operando esse drone? Ele sabe onde ele está, o que está fazendo? Nós não sabíamos se ele ia cruzar o aeroporto ou não. E a pergunta é, ele poderia voar tão perto quanto ele estava voando? Ele poderia cruzar o aeroporto? Essas ocorrências eu vi mais de uma vez em outros aeroportos. É aeroporto controlado ou não controlado? Espaço aéreo controlado. Há espaço aéreo que é controlado. Há espaço aéreo que não é controlado. Pra você ter uma ideia, na capital, São Paulo, né, nós temos espaços aéreos onde evoluem helicópteros que eles voam com uma certa liberdade, não há um efetivo controle de tráfego aéreo. Dentro de São Paulo, como é que eu diferencio? Claro que dentro de São Paulo nós temos área radarizada, ou seja, com radar, onde se promove o controle de helicópteros, e outras áreas não. Como é que você, operador de um drone, está envolvido? Quais são as suas responsabilidades dentro desse contexto? Então, o nosso curso não vai fazer com que você trabalhe e conheça simplesmente. Não, eu vou trazer toda a teoria dentro de uma experiência prática que você vai se encantar com o nosso curso. Tá? E aí, sim, a minha experiência como piloto comercial, como perito aeronáutico, controlador de tráfego aéreo, professor técnico e universitário para controladores de tráfego aéreo, para pilotos, né, bacharel em Direito, perito aeronáutico, tenho trabalhado de tal forma que eu conheço tanto a área de pilotagem quanto a área de controle, a área de regulamentação, de tal maneira que, repito, o nosso curso ele vai ser bem prático. Né? Conforme eu já disse, Leonardo da Vinci disse que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Nós trouxemos uma coisa complexa e conseguimos traduzir numa simplicidade técnica para garantir um entendimento, uma compreensão segura, proporcionando uma atividade também salutar e segura. Mais informações sobre o nosso curso, na descrição desse vídeo, você tem um link onde você vai acessar e obter mais informações. Eu não tenho a menor dúvida que é, sim, uma grande oportunidade, uma nova fonte de renda. Nós temos muito ainda o que crescer dentro dessa atividade aérea. E se você é um interessado nesse assunto, o professor Calazans vai proporcionar todo o conhecimento necessário para que você possa voar nesse voo. Preencha o seu plano de voo no meu curso e eu, controlador de tráfego aéreo, vou autorizar você a realizar um voo alto e seguro. A sua atitude define a sua altitude.
voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.